Nosso grupo é composto por mim, Vitória Renale, Tayane Cibele e Suzana Freire. Ficamos com o tema de tratamento de água produzida de petróleo para remoção de óleos por processo de separação por membranas. Revisão. Produzido por Albérico, Cristiano, Asher, Carla, Pedro e Lucas. O gerenciamento de água produzida de petróleo se constitui um enorme desafio para as empresas petrolíferas. O objetivo deste artigo foi apresentar uma revisão sobre o tratamento dela, utilizando o processo de separação por membrana, discutindo os principais aspectos da água produzida e os aspectos conceituais do processo de separação por membranas, com ênfase para sua aplicação para a remoção de óleo. A água produzida é a água aprisionada nas formações subterrâneas que é trazida à superfície juntamente com o petróleo e gás durante as atividades de produção desses fluidos. Entre os aspectos da água produzida que merecem atenção estão seus elevados volumes e a complexidade da sua composição. Esses aspectos fazem com que o gerenciamento da água produzida requeira cuidados específicos, não apenas relacionados com os aspectos técnicos e operacionais, mas também os ambientais. Como consequência, o gerenciamento da água produzida resulta em custos consideravelmente elevados e que representam um percentual significativo dos custos de produção. As alternativas usualmente adotadas para o seu destino são o descarte, a injeção e o reuso. Em todos os casos, há necessidade de tratamento específico a fim de atender às demandas ambientais, operacionais ou da atividade produzida que a utilizará como insumo. Um dos objetivos do tratamento é a remoção de óleo, que pode estar presente na água sob as formas livre, em emulsão ou emulsionada e dissolvido. Dessas três, o óleo sob a forma emulsionada é a que mais preocupa devido ao elevado grau de dificuldade encontrado para sua remoção. Emulsões são mistura homogênea. No caso da emulsão do tipo óleo em água, gotículas de óleo finamente divididas estão uniformemente dispersas em água. Os métodos usualmente utilizados para a remoção dessas gotículas são a flotação a ar, hidrociclone, coalescedores de leito e separadores gravitacionais, cada um apresentando suas desvantagens. Entre 2001 e 2011, a produção mundial de petróleo aumentou em 12%, passando de 74,77 milhões para 83,58 milhões de barris por dia. No Brasil, nesse mesmo período, o aumento foi ainda mais significativo, ultrapassou 60%, passando de 1,34 milhões para 2,19 milhões de barris por dia. A produção brasileira está mais concentrada nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que detêm aproximadamente 74% e 15% do total, respectivamente. Nessas circunstâncias, o tratamento da água produzida através dos processos de separação por membranas se constitui uma tecnologia bastante atrativa a ser utilizada. A água produzida representa a corrente de efluentes líquidos de maior volume das atividades de produção de petróleo. Além do volume, sua composição e qualidade também pode variar consideravelmente. Dois fatores influenciam de forma significativa as características físicas, químicas e biológicas da água produzida, a formação geológica e a localização geográfica do reservatório. Os principais compostos constituintes da água produzida é o óleo, formado por uma mistura de vários compostos. O óleo, que pode estar presente na água sob a forma de óleo livre, óleo em emulsão e óleo solúvel. Os minerais dissolvidos da formação incluem os compostos sólidos dissolvidos totais, metais pesados e materiais radioativos de ocorrência natural. Os compostos químicos residuais da produção, que são originados dos compostos usados para tratar ou prevenir problemas operacionais durante a produção de petróleo, como inibidores de incrustação e de corrosão, desemulsificantes, dispersantes e biocidas. Os sólidos da produção, esses compostos são constituídos por uma alta variedade de compostos, como o sólido da formação, produto de corrosão e incrustação, bactérias, ceras e asfaltenos. Os gases dissolvidos, os mais comumente encontrados na água produzida, são os gases natural. Quando a água produzida é trazida à superfície, esse gás é então incorporado à sua composição, o que pode causar problemas, como torná-la corrosiva e produzir sólidos insolúveis, devido à reação de oxidação. E, por último, os micro-organismos, que devido à sua elevada presença de toxinas na água produzida, poucos micro-organismos podem sobreviver.
Ainda assim, podem ocorrer as bactérias anaeróbias, de modo geral. Susana e vou falar sobre o gerenciamento de água produzida. A alternativa a ser adotada para tratamento e destino da água produzida depende de vários fatores, como localização da base de produção, legislação, viabilidade técnica, custos e disponibilidade de infraestrutura e de equipamentos. O descarte deve ser realizado de modo a atender à legislação. No caso de plataformas marítimas no Brasil, o descarte deve atender à resolução CONAMAR número 393. O principal parâmetro monitorado é o TOG, taxa de óleos e graxas. Com relação à análise para determinações de TOG, destaca-se que um método requerido pelo CONAMAR é o gravimétrico. Outros métodos usuais são por COT ou por turbidez, fluorescência com raios ultravioleta e espectrometria com raios infravermelhos. O método gravimétrico tem a vantagem de dispensar trabalhosas etapas de extração prévia do óleo da emulsão com solventes orgânicos, como o N-hexano e o tetracloreto de carbono, usadas por alguns métodos. Em termos internacionais, os limites máximos de óleos e graxas totais estabelecidos pelos padrões de descarte da água produzida no mar estão entre 15 mg por litro a -1 na Venezuela e Argentina e 50 mg por litro a -1 na Nigéria, Angola, Camarões e Costas do Marfim. Forma de descarte possível é a injeção de água produzida em reservatórios subterrâneos de água. No Brasil, essa prática deve atender à solução CONAMAR número 396, que trata da classificação de águas subterrâneas. A injeção visa compensar a perda gradual de pressão no interior do reservatório do petróleo. À medida que esse fluido vai sendo retirado, visando aumentar o percentual de recuperação de óleo. O tratamento da água produzida para a injeção é necessário porque a água tem suas características alteradas ao chegar à superfície. É a forma de destino mais adequada para a água produzida, uma vez que elimina totalmente ou parcialmente o resíduo gerado, transformando-o em matéria-prima para o próprio processo. Esse procedimento está de acordo com os princípios do Programa de Produção Mais Limpa, que resultam em ganhos econômicos e ambientais para a atividade produtiva. Tecnologias vêm sendo desenvolvidas buscando o gerenciamento mais adequado da água produzida. No caso da produção offshore, uma alternativa a ser disseminada em futuro próximo são sistemas submarinos de separação de água produzida. Essa tecnologia, a água é separada do óleo no fundo do mar, logo na saída do poço. Em seguida, a água produzida é injetada em outro poço, não chegando, portanto, à superfície. Entre as suas vantagens está a de evitar com que o sistema de tratamento de água seja feito no convés da plataforma, o que elimina assim a instalação de vasos de grande volume e de peso em uma área em que disponibilidade de espaço é um aspecto extremamente importante para a operação do empreendimento. Tecnologia em fase de desenvolvimento são os separadores de óleo em água no fundo do poço. Esses equipamentos separam o óleo e o gás da água produzida na parte inferior do poço e reinjeitam uma parte dessa água numa formação ou outro local dentro da mesma formação, enquanto que o petróleo e o gás são bombeados para a superfície. Um dos equipamentos que podem ser adaptados para esse fim são os hidrociclones, em função da vantagem de não ter partes móveis. O reuso da água produzida é outra alternativa para o destino da água produzida. As modalidades de reuso de água produzida são classificadas como potável e não potável. No Brasil, a resolução CNRH número 54 define as modalidades de reuso de águas não potáveis, além de fornecer critérios gerais para essa prática. A resolução considera apenas a formação de reuso direto, não citando, portanto, a recarga de aquíferos, que é uma forma de reuso indireto. Essa última consiste em se injetar a água em determinado ponto do aquífero e coletá-la em outro ponto, localizando-a mais justante do primeiro, de modo a se retirar a vantagem da capacidade de filtração do solo para a remoção de determinados contaminantes. No caso da água produzida, em função da sua natureza e dos riscos que ela pode oferecer às atividades antrópicas, o reuso é feito basicamente para fins industriais. Entre estes riscos estão os ligados à saúde humana e à vida das espécies do ecossistema que entrarem em contato com a água.
Na literatura, são reportadas aplicações de reuso em várias atividades industriais. Entre elas estão as próprias atividades de exploração e produção de petróleo, como em processos de perfuração e fraturamento hidráulico. Tecnologias de tratamento disponíveis. O tipo de processo a ser adotado para o tratamento da água produzida depende dos compostos que se deseja remover. Os compostos a serem removidos, por sua vez, dependem do destino final a ser adotado para a água produzida tratada, que, conforme citados anteriormente, podem ser de descarte, injeção ou reuso. O tratamento de água produzida pode ser feito com os seguintes objetivos: a remoção de compostos orgânicos solúveis, desinfecção para remoção de bactérias e algas, remoção de turbidez e areia, remoção de gases dissolvidos, como gases de hidrocarbonetos leves, CO2 e H2S, dessalinização para sais dissolvidos, sulfatos, nitratos e agentes de incrustação, abrandamento para remoção de durezas em excesso, remoção de compostos diversos e ajustes da razão de absorção de sódio. Da remoção de óleo, normalmente o destino final da água produzida tratada é o descarte ou a injeção. Um dos processos mais utilizados é a flotação a ar, precedida de adição de produtos químicos desemulsificantes. Outros processos usados são os hidrociclones, coalescedores de leito e separadores gravitacionais. Entretanto, esses processos apresentam desvantagens, como o elevado tempo de resistência requerido, a utilização de produtos químicos especiais e caros, a geração de resíduos sólidos e baixas eficiências, principalmente no caso de gotas com diâmetros na faixa de micrômetros ou submicrômetros. O problema é ainda mais agravado quando estão presentes agentes tensoativos, muito comum em emulsões óleo-água da água produzida. Esses compostos fixam-se às superfícies das gotículas de óleo, aumentando as forças de repulsão entre elas. A tabela apresenta os principais processos de tratamento de água produzida para a remoção de óleo, com algumas características comparativas entre eles. Tratamento de efluentes por processos de separação por membranas. Membranas podem ser definidas como uma barreira que separa duas faces e que restringe total ou parcialmente o transporte de uma ou várias espécies químicas presentes nas fases. Os PSMs são usados em diversas aplicações, como produção de água potável a partir da água do mar, filtração de efluentes para a recuperação de compostos valiosos, para concentrar, purificar ou fracionar soluções sensíveis à temperatura. O fluido é transportado através da membrana pela ação de uma força motrix, que pode ser provocada por vários tipos de gradientes de concentração, de potencial elétrico, de pressão de vapor e de pressão hidráulica. Esse último é o mais utilizado no tratamento de água. O PSM, para tratamento de água e efluentes, empregando gradiente de pressão como força motrix, são divididos em microfiltração, que é usado para a separação de sólidos suspensos, ultrafiltração para macromoléculas e osmose inversa, para a separação de componentes dissolvidos e iônicos. Nanofiltração é usualmente utilizado para separar de forma seletiva íons multivalentes de íons univalentes. A tabela representa características dos PSM. A remoção de partículas e solutos de correntes fluidas pelas membranas ocorre por dois mecanismos principais: a retenção por tamanho ou por sorção e difusão do material da membrana. No primeiro, a membrana atua como uma barreira para a permeação das partículas, enquanto que no segundo, as espécies interagem com o material da membrana, ocorrendo a solubilização por afinidade físico-química e difundem-se através da matriz que forma a membrana. O fluxo de permeado é afetado principalmente pelos fenômenos de polarização de concentração e fouling. A polarização de concentração consiste na formação de um gradiente de concentração na camada de solução, imediatamente adjacente à superfície da membrana. Polarização de concentração é um fenômeno considerado reversível e pode ser controlado através de várias formas, como o aumento da velocidade de escoamento da alimentação ou borbulhamento de ar. Por outro lado, é um fenômeno mais complexo,
uma vez que envolve processos físicos, químicos e biológicos que podem causar perda irreversível na permeabilidade da membrana. Alguns compostos formadores de Fouling podem ser removidos por meios físicos, como retrolavagem e agitação a ar. A maioria desses compostos, contudo, só podem ser removidos por limpeza química. A limpeza química é uma parte integrante do processo operacional de um sistema de membranas, apresentando um impacto elevado na eficiência e aspectos econômicos do processo. Olá, meu nome é Tayane e vou falar sobre os aspectos conceituais da remoção de óleo da água produzida. Óleo é o maior poluente da AP, representando um risco para seu descarte ou reinjeção. A concentração de óleo total na AP pode variar nos valores relativamente baixos. Entre os fatores que influenciam nesses teores estão a eficiência de desumificação, o tipo de óleo e o processo utilizado. O óleo, sob a sua forma livre e sob a forma de emulsão estável, é facilmente removido da AP nas unidades de tratamento primário das instalações onshore e offshore. Nas primeiras, os processos mais utilizados são os separadores gravitacionais, enquanto nas instalações offshore, uma função de escassez de espaço são usados hidrociclones. Esses últimos trabalham utilizando a força centrífuga. Nesses equipamentos, a AP é introduzida tangencialmente na sua porção inicial, que possui um formato cônico, de modo que a água, mais densa que o óleo, gira no interior do hidrociclone. É próxima às duas paredes de medida, que é encaminhada para as duas saídas, a inferior. Por outro lado, os fluidos menos densos, como óleo e gás, giram pelo centro do hidrociclone à medida que são encaminhados para a sua saída superior. Protege o poço de petróleo e o meio ambiente. No processo de produção do petróleo, a água deve ser injetada continuamente nos poços enquanto o processo de exploração do poço segue e as pressões associadas caem. A água, se não for tratada corretamente, poderá obstruir os poros do poço de exploração e, assim, literalmente matá-lo. As centrífugas da GEA oferecem a melhor solução para garantir a remoção do óleo de forma eficiente da água e a separação simultânea das partículas extremamente finas. Isto assegura rendimento constante e altos, uma operação longa e segura do campo petrolífero. Como as centrífugas têm um sistema patenteado automaticamente de remoção de borra autolimpante, operam de modo contínuo, o que significa que a produção não precisa ser interrompida. Ao mesmo tempo, os custos de descarte da borra são reduzidos ao mínimo. Teor residual máximo de óleo, 5 ppm. Os sistemas da GEA para a remoção do óleo da água produzida separam os contaminantes indesejáveis e, assim, atendem às regulamentações extremamente rigorosas, com a máxima segurança para o operador e ao meio ambiente. É possível obter eficientemente um teor de óleo residual máximo de 5 ppm, como especificada pelo IMO, que é a Organização Marítima Internacional, para algumas regiões. O carvão ativado é amplamente utilizado no tratamento de efluentes, obtido geralmente a partir de matérias lignocellúlosas, como madeiras, casca de coco, de arroz, bagaço de cana-de-açúcar e entre outros. O carvão ativo possui um grande desenvolvimento poroso, que o permite ser um dos dissolventes mais versáteis já utilizados. Apesar do seu amplo uso, pesquisas envolvendo a remoção de óleos e graxas da água produzida usando o carvão ativo são recentes e promissoras. Os processos de separação por membranas, PSM, têm se mostrado capazes de datar efluentes que apresentam elevados teores de óleo em emulsões e de partículas com tamanhos médios e pequenos, competindo assim com tecnologias de tratamento mais complexas, tais como flotação. Os PSM são usados em diversas aplicações, como produção de água potável a partir da água do mar, filtração de efluentes para recuperação de compostos oleosos, para concentrar, purificar ou fracionar soluções sensíveis. O fluido é transportado através da membrana pela ação de uma força matrix, que pode ser provocada por vários tipos de gradientes de concentração, de potencial elétrico, de pressão de vapor e de pressão hidráulica. Esse último é o mais utilizado no tratamento de água. As membranas usadas para a remoção de óleo devem ser feitas de material com grupos hidrófilos
como oxigenados e nitrogenados, e de elevada resistência a solventes. Os processos de separação com membrana destacam-se como alternativos aos processos convencionais de separação nas indústrias químicas, farmacêuticas, biotecnológicas e de alimentos. Em muitos casos, o baixo consumo de energia, a redução do número de etapas do processamento, maior eficiência da separação e maior qualidade do produto final são seus principais atrativos. O fator que distingue os processos mais comuns de separação por membranas, que são microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa, é a aplicação de pressão hidráulica para acelerar o processo de transporte. Entretanto, a natureza da membrana controla os quais componentes permearão e quais ficarão retidos, uma vez que os mesmos são diferencialmente separados de acordo com seus pesos molares ou tamanho de partículas.